iniciaremos com uma visão do quadro das figuras musicais que auxilia bastante para que façamos a equivalência e é um pré-requisito para compreendermos a divisão dos compassos, os valores musicais. Então acompanhe, por favor, as imagens a seguir, para que no momento de analisar os compassos, a fórmula de compasso, essas informações que são tão preciosas já esteja aí arquivada para você buscar essa orientação. Quadro dos valores musicais. Lembrando que cada figura musical tem o nome correspondente, a pausa correspondente e o número. Esse número, em hipótese alguma, representa valor de figura. A função dele é o quê? Apenas corresponder, é como se fosse um apelido dado a cada figura musical e vai ser a orientação que teremos no momento de analisar a fórmula de compasso, a figura da unidade de tempo, ou seja, o denominador. Então nós vamos ter a necessidade da numeração. A partir do momento que identificarmos a figura que tem aquela numeração correspondente, aí sim nós vamos ver a sequência das figuras, lembrando que todas que vão estar acima da figura da unidade de tempo, nós vamos dobrando os valores, e as que estiverem abaixo, nós vamos dividindo os valores. Bom, então nós temos aqui um trecho rítmico para a gente analisar um pouco aqui a partir da fórmula de compasso. Então aqui nesse trecho rítmico, esses dois sinais aqui a gente chama de clave de som indeterminado ou som indefinido. Mas vamos abordar aqui a fórmula de compasso, que é o nosso foco. Eu tenho aqui uma numeração. Essa numeração, gente, ela sempre vem em forma de fração, salvo algumas exceções. Pode, por exemplo, vir, ao invés de estar aqui a fórmula de compasso com fração, vir, por exemplo, uma letra C, que vai ser a mesma coisa que um compasso quaternário na fórmula 4x4. Pode acontecer, por exemplo, de vir um C cortado. Esse C cortado vai ser a fórmula de compasso binário 2x2, ou melhor, vai corresponder ao compasso binário na fórmula 2x2. Atenção, porque muita gente, quando vem, por exemplo, o C cortado, lembra apenas que é um compasso binário e trabalha como se fosse um compasso 2x4, uma fórmula 2x4, melhor dizendo. Tá? Tem uma diferença também importante, que é o que vem a ser compasso e fórmula de compasso. A fórmula é relacionada à numeração, tá? E o compasso é o que? É o nome que eu dou a partir da quantidade de tempos. Então, se eu tenho aqui, ó, 4x4 é minha fórmula de compasso. E quando eu pergunto qual é o meu compasso? Quaternário. Aqui, nesse 2x2 é o que? 2x2 é a fórmula de compasso. E qual é o meu tipo de compasso? Binário. Olha só, eu tenho aqui também um compasso binário, porque o meu número aqui, ó, o numerador aqui é o número 2, então é um compasso de 2 tempos, então meu tipo de compasso é binário. Mas minha fórmula é o que? 2x4. Então, mesmo que seja um compasso binário, não necessariamente, ó, o denominador tem que ser igual, ele pode ser diferente. Mas vamos lá na nossa abordagem da fórmula. Eu tenho aqui a fórmula 2x4. A primeira coisa que eu tenho que identificar na fórmula de compasso é o meu denominador, ou seja, esse número de baixo. Ele nós vamos chamar de unidade de tempo, tá? Para facilitar aqui, nós vamos usar a sigla UT. Qual é a função da unidade de tempo? Identificar a figura que vale um tempo. E de que maneira eu identifico essa figura que vale um tempo? Considerando o número que vem aqui. Então, olha só. Aqui eu tenho o número 4.
Neste momento, vai ser essencial e fundamental lembrar o número correspondente das figuras. Vou colocar aqui no canto o quadro das figuras musicais, uma breve imagem, só para a gente lembrar o número correspondente de cada figura. Então, eu tenho aqui 2 por 4, unidade de tempo, 4. 4 é o apelido de qual figura? Da semínima. Então, significa que nesse trecho musical, a minha semínima vai valer 1. Então, denominador mostra a figura da unidade de tempo. E o numerador, ou seja, esse número 2 aqui, ele vai me mostrar a figura da unidade de compasso. Ou seja, a função dele é que eu consiga descobrir qual a figura que sozinha é capaz de preencher o compasso e também quantos tempos eu vou ter em cada compasso. Então, a gente observou, já que é o número 2, em cada compasso eu tenho, olha só, 2 tempos. Mas por que mesmo tendo 2 tempos, tem compasso que tem uma quantidade maior de figuras e compasso que tem uma quantidade menor de figuras? Lógico, gente, porque as figuras não têm valores iguais. Então, analisa comigo. Se minha semínima está valendo 1, a figura que vem abaixo dela é quem? A colcheia. Olha só, nós temos aqui colcheia. Então, cada colcheia vai valer meio. Então, olha só, eu tenho meio, 1, 1,5, 2. Então, fechou esse compasso. Então, esse grupo de 2 colcheias está valendo 1. Esse grupo de 2 colcheias está valendo 1. Aqui eu tenho a semínima valendo 1, porque a semínima vai valer sempre o dobro da colcheia. E aqui, olha só, eu tenho 4 semicolcheias, então eu preciso de 4 delas para ter o valor de um tempo. Então, olha só, isso acontece porque a partir do valor da minha unidade de tempo, que no caso dessa música a unidade de tempo é a semínima, eu vou conseguir fazer essa relação de valores. Então, aqui nós temos o quê? 1, 2, fechou o compasso. Esse tracinho que nós temos aqui, olha, que separa os compassos, nós vamos chamar de barra simples ou travessão. A função dele é o quê? Exatamente dividir os compassos a partir da quantidade de tempos que cada um vai ter. E ao final da música, a gente tem a barra dupla final. É um traço um pouco mais largo. Deixa eu mostrar um outro aqui que está mais visível. Olha só, aqui, tá vendo? Aqui é a barra dupla final. A barra dupla final indica o quê? Onde meu trecho musical finalizou. Bom, então, fórmula é a numeração que eu vou usar no início da música, lembrando que nem sempre vai aparecer a fórmula através de numeração. Pode vir a letra C, que vai corresponder à fórmula 4x4, ou ser cortado, que vai corresponder à fórmula 2x2, mas a análise eu vou fazer da mesma forma. Então, aqui, nessa fórmula de compasso, primeira coisa que vamos identificar, a figura que tem esse número correspondente. 2 é o apelido de quem? Da mínima. Então, nessa fórmula de compasso, a minha figura de unidade de tempo vai ser a mínima. Para cada mínima eu vou demorar um tempo. Se eu vou demorar um tempo na mínima, qual a figura que vai valer 2? Vai ser a semibreve. Lembrando que, olha só, aqui a mínima valia um tempo. Nessa fórmula nossa 2x4, ó, 4 é o apelido da semínima. Se minha semínima está valendo 1, quem vai valer 2? A mínima. Viram como nenhuma figura tem valor fixo? Aqui nessa fórmula a mínima vale 2, mas nessa fórmula aqui a mínima está valendo 1, porque minha unidade aqui é a mínima. Olha outra situação. 4x4. Numerador é a fórmula, a quantidade de tempos no compasso. Denominador é a figura da unidade de tempo, tá? Então, só para facilitar, ó. T de terra, C de céu, número de cima, é a unidade de compasso. T de terra, número de baixo, é a unidade de tempo. 4 é o apelido de qual figura? Da semínima.
minha semínima ficou valendo 1. Só que essa música aqui, meu compasso é quaternário, eu preciso achar uma figura que sozinha vai preencher esse compasso. Então, eu preciso de 4 tempos. O que eu vou fazer? A relação dos valores. Se a semínima está valendo 1, quem vai valer 4? Então, se a semínima estiver valendo 1, eu preciso achar uma para valer 4. Então, eu vou dobrar 1, 2, 4. Então, quem vai valer 4? Semibreve. Então, aqui, a unidade de compasso, semibreve, ok? Espero que tenha ficado claro. E é importante lembrar que antes de iniciar qualquer trecho musical, seja uma melodia, seja um trecho rítmico, o primeiro passo é observar a fórmula de compasso para que eu defina a duração das figuras musicais. E aí sim eu vou executar da maneira em que estiver proposto o ritmo ali com a divisão de valores, ok? Muito obrigada e até a próxima!